No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017. Ontem, pelo Campeonato Sul-Americano, o Corinthians empatou com o Racing 0-0 na Argentina. E com esse resultado somado ao empate na Arena Corinthians por 1-1, classificou o time da Argentina. O Corinthians foi desclassificado com 2 empates. O 0-0 retratou o jogo. Para o Racing, o empate em 0-0 lhe garantiria a classificação. O Corinthians, os mesmos erros de passe e a falta de arremates. Para um time que precisava vencer, as poucas oportunidades que teve, ou vamos dizer assim, uma cobrança de falta do Jadson, as outras não levaram nem perigo ao gol do Racing, foi muito pouco para um time que buscava a vitória. Mais uma vez apresentou muitos erros, de passes até curtos, uma baixa movimentação para receber a bola, e com isso o Corinthians acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana. A partida até que começou bem, o Corinthians buscando a vitória, buscando o ataque. Nos primeiros 10 minutos, o Corinthians demonstrou uma vontade de buscar o resultado positivo, mas a equipe do Racing foi nivelando a partida, parando e montando melhor a sua defesa, anulando as possibilidades de toque de bola. E começou aí um jogo truncado. Talvez os jogadores perderam um pouco a concentração, esqueceram do jogo, e buscar a vitória para fugir desse antijogo e revidar aquilo que estavam levando. Logo no começo do jogo, o Romero teve um meião rasgado numa entrada que ele acabou recebendo. E o juiz deixou, principalmente no primeiro tempo, a violência tomar conta da partida. Praticamente não teve jogo. No segundo tempo, o juiz voltou um pouco mais rígido. Começou a marcar mais as faltas, parar mais o jogo. De certa forma, até contribuindo com o Racing para parar o jogo. E era isso que eles queriam, que o jogo parasse a todo momento. A grande decepção da partida foi a entrada do Rodriguinho, não só pela entrada, mas também pela falta que ele acabou fazendo nos primeiros lances em campo, e foi expulso justamente no momento que o Corinthians voltou a buscar o gol, voltou a pressionar, adiantou um pouco mais a linha de marcação, isso após os 30 minutos do segundo tempo. Os jogadores nervosos não tiveram a concentração suficiente para armar a jogada, sair desse jogo violento. Entraram no jogo violento, aquilo que o Racing quis, e o jogo foi passando e terminou em 0-0. Após a partida, os jogadores partiram para cima da arbitragem, reclamando que o tempo deveria estar sendo maior do que os 4 minutos. Mas para um time que nos 90, até mais de 90, mas 91 minutos, mais os 4, 95 minutos, em 95 minutos não teve nenhuma chance de gol. 1 minuto a mais não faria diferença. Então esse é o Corinthians que acabou sendo desclassificado e agora se volta totalmente para o Campeonato Brasileiro.
A questão levantada, a dúvida, é em termos de prioridade. Será que o grupo decidiu por essa prioridade? Essa é a questão. E de certa forma, se o grupo decidiu em priorizar o Campeonato Brasileiro, por tudo que eles vêm fazendo ao longo desse ano, a superação deste ano, de certa forma, a gente tem que estar apoiando. Claro, a gente quer ver o Corinthians sempre vencendo em todas as competições. Mas se o grupo decidiu dessa forma, como uma decisão melhor para o Corinthians, porque aí entra uma questão, nós como torcedores, a gente tem uma visão do time, do elenco. O elenco em si, a comissão técnica, tem outra. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro vai entrar numa reta final muito difícil, ainda mais pelo tudo que vem acontecendo com relação ao jogo Corinthians e Vasco. Os jogadores sabem que a concentração é necessária e viagens internacionais como a de ontem, por exemplo, jogar contra times que vêm como ontem, até jogadores do Corinthians correndo um risco de contusão. Talvez se o grupo decidiu dessa maneira, fica a questão, né? Será que eles decidiram melhor? Lógico, uma coisa que eu sempre coloco aqui, a prioridade é o Corinthians. Sempre. Mas nesse caso, aí é uma situação, né, que a gente poderia estar pensando, né? Será se nesse caso dessa prioridade não seria melhor? Até por tudo, né, que a gente vem observando. O Corinthians até poderia, né, ter um time de superação, que corre atrás da vitória. Até poderia estar disputando essas duas competições. Teve esse período aí, 2 períodos de 14 dias para se recuperar fisicamente, para treinar, né? Mas será? Porque a gente tem uma ideia do time em campo, mas o dia a dia é diferente, a gente sabe disso. E a gente sabe que a pedreira vai ser muito grande a partir de agora, né? Mais ainda, segundo turno daqui para frente, ainda mais os times que estão sendo eliminados nas competições internacionais, né? Como ontem o caso do Santos. O Santos vai priorizar agora totalmente o Campeonato Brasileiro, não vinha. O Grêmio continua no Campeonato da Libertadores, o Botafogo vai priorizar o Brasileiro. Então são times que vão vir para cima para buscar alguma coisa, ou Libertadores, ou o próprio título. Então a gente tem que estar pensando dessa maneira. Não adianta a gente querer, talvez, nesse instante, né, querer prosseguindo as competições, se pode estar perdendo as duas, por tudo que vem acontecendo, até mesmo porque a gente tem observado com o time, né, nesse início do segundo turno no Campeonato Brasileiro. Mas é um pensamento, uma situação a se refletir, né? Não querendo, né, afirmar nada, pelo amor de Deus, mas é uma situação possível, porque 2 competições, viagem internacional, tudo bem que eu estaria passando para as quartas de finais, depois uma semifinal, depois a final, são 6 jogos a mais, no mínimo aí, né? No mínimo 3 viagens, e provavelmente seriam 2, né, vamos dizer assim, internacionais, com pouco tempo para treinar, para se recuperar de um jogo de outro. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, vai ter nessa reta final aí, uma cobrança muito grande com relação ao Corinthians. Os adversários, né, fugindo de rebaixamento, buscando uma Libertadores, ou próprio alcançar o Corinthians, e não será fácil. Tanto que o próximo jogo do Corinthians, no domingo, 11 horas, um horário péssimo, né? Voltando de viagem, jogando às 11 horas, com o calor que está. Então a gente espera aí
que a gente tem um êxito no Campeonato Brasileiro, mas precisa muita coisa melhorar, como a gente vem comentando, principalmente a questão do passe e do arremate. Sem gols a gente não vence. Então, começando a comentar sobre essa partida, vamos ouvir o Leandro Nicola, da Fiel Diadema. E aí, Leandro, olha que joguinho feio ontem, hein? Mas domingo tem mais. Aí a coisa complica um pouco mais, porque a gente está jogando contra um time desesperado, né? Fugindo da zona de rebaixamento. Mas manda seu recado aí, Leandro. E aí, amigos do Voz Mosqueteira, bom dia. Aqui é o Nicola aqui da Fiel Diadema aí. O jogo ontem, eu acho que o Corinthians no primeiro tempo começou até bem o jogo. O time do Racing, time limitado. Eu acho que a gente perdeu o jogo, a classificação a gente perdeu aqui no Itaquera, né? No primeiro jogo. Era pra gente ter ganhado aquele jogo de 4-5, como comentei a semana passada, mas circunstâncias não deu, né? E do jogo de ontem, cara, o primeiro tempo a gente estava bem e tudo. Eu acho que o Corinthians ele não atacou. Ele não teve muitos chutes a gol, tudo, mas foi um jogo controlado. O Corinthians não sofreu nada no jogo. O Cássio não fez nada. Sei lá, na minha opinião, o Corinthians não queria nem ganhar esse jogo. Então, sei lá, eu já era da seguinte opinião de ter levado o time reserva, porque a gente não tem elenco para disputar duas competições. Uma alemã a gente tem para disputar uma. E então a gente já devia ter deixado de lado isso aí e focar naquilo que está na nossa mão hoje, que é o brasileiro. Às vezes a gente cria aí situações para o campeonato que podem prejudicar aí o elenco, né? Você pega aí, já teve essa semana aí com esse negócio da mão do Jô, agora essa eliminação aí com essa expulsão do Rodriguinho aí, e aí a gente tem um clássico aí. O time chegar aqui no Brasil aqui, a imprensa vai cair matando nesses dois assuntos aí. A gente sabe que jogador de futebol é alienado, cabeça de ameba. Então, para você corromper a cabeça de um cara desse aí, é facinho, cara. Então, não sei até que ponto os jogadores têm respaldo para se blindar contra tudo isso aí que vai ser jogado contra eles. O Rodriguinho infantil, cara. Infantil demais. Um cara... jogador de futebol, ele sabe, principalmente quando vai jogar contra a arbitragem que é sul-americana. Sabe que os caras não estão nem aí, os caras não gostam de brasileiro, e o Corinthians tem um histórico aí, né, que não favorece muito aí nessa questão de arbitragem, né. Então, na minha opinião, cara, como falaram, né, ele já tá aí meio revoltado aí porque não foi mais convocado para a seleção, e depois que voltou nunca mais jogou bola. No lance da expulsão ontem, a zaga toca a bola para ele e ele não consegue matar a bola. A bola bate nele e se afasta. E aí ele vai igual uma vaca louca para dar uma pesada no cara. O jogador profissional jamais pode fazer isso. Ali a expulsão a gente não tem que falar do juiz. Infelizmente não tem. Nas duas expulsões, infelizmente pro nosso lado, elas foram corretas, cara. O juiz não teve, nesse lance aí, o juiz não teve culpa. Era vermelho nos dois mesmo. Acho que tem que, como o Careca falou aí, né? Tem que dar um salve nesse Rodriguinho aí no seguinte sentido, chamar esse cara pra uma conversa. E aí, meu amigo? O que você quer da vida? O que você tá pensando? Ah, não foi mais convocado. Pô, para pra pensar quem era o Rodriguinho até antes do Corinthians aí chegar na vida dele. Não era ninguém esse cara aí. Veio do América Mineiro lá, era reserva lá. Então o cara já tem que dar graças a Deus, já que apareceu pro mundo do futebol e vai ficar gravado na história pra sempre aí, porque tá no Corinthians. Então, mas sei lá, se a gente for, eu acho que tudo tem um lado positivo. Então vamos pegar esse lado positivo aí da seguinte forma, né? A gente ficou só no brasileiro agora. E focar mesmo, cara. Sei lá, eu não vou falar diretoria porque nossa diretoria é mais incompetente do que tudo, né? Então,
Sei lá, cara, acho que é o Carille mesmo que tem que fazer esse papel de chamar esses caras pra conversa. Meu, vamos voltar, meu, é o que nós tem agora e tá na nossa mão, só depende da gente. Faltam, a minha conta é essa, faltam 10 rodadas, porque a gente precisa perder 4 pro segundo chegar perto da gente. Então faltam 10 rodadas, cara. Dessas 10 rodadas aí, cara, faz conta aí, cara, e sei lá, cara, mas tá na nossa mão. E a Fiel ontem, depois do fim do jogo lá, deu um show de bola, ficou cantando lá no estádio lá, mostrando apoio, né? Pelo menos isso não tá faltando, né? Então vamos lá, vamos focar aí no Brasileiro de novo. Vamos pra cima, ganhar das meninas da Vila Sônia domingo lá, porque eles já estão aí com um peso em cima deles aí, é saber explorar isso aí a nosso favor. Um abraço aí pra todo mundo aí, vai Corinthians sempre. Vai Corinthians, obrigado Leandro Nicola, Fiel Diadema. Torcemos bastante ontem, mas infelizmente não deu, né? Até começou bem, né? Como você citou, tem uma expectativa de que o Corinthians conseguiria um resultado positivo para a classificação, mas depois, né, o Racing conseguiu neutralizar um pouco mais o time do Corinthians e aí começou a pancadaria, né? Mas como você comentou, o Corinthians tinha que ter feito um resultado melhor aqui. Teve oportunidade, perdeu muita oportunidade de gols e acabou indo pra Argentina buscar o resultado e ficou difícil, né? Mas é uma situação difícil, né? Que a gente até comecei comentando no Voz Mosqueteira de hoje, o que é melhor para o Corinthians, né? Se é priorizar o brasileiro, deixar de lado a Sul-Americana, ter viajado com o time até reserva ontem, né? Então a gente fica com aquele tipo de pensamento, né? O que será melhor, né? O que seria melhor? Eu acho que, apesar de tudo, com toda a pressão que o Corinthians vai estar recebendo a partir de agora, né? Principalmente depois do jogo do Vasco, o Jô também vai receber uma pressão muito grande. É melhor só ter o brasileiro, hein? Vai fazer o quê? Mas é uma situação difícil que a gente espera que aconteça agora o melhor. O Rodriguinho, né, oscila muito, hein, Leandro? Não tem jogado muito bem. Às vezes ele faz aquelas jogadas de craque, né, que a gente fala, nossa, se fosse sempre assim, mas não vem jogando bem, né? Não vem jogando bem. Marquinhos Gabriel entrou ontem, se movimentou um pouco mais, mas falta muita qualidade técnica, né, pro jogador. E até eu comentei ontem e venho comentando, né? Falta de fundamento. Quando você erra um passe, é falta de fundamento. Se é um passe de longo, né? Às vezes passe curto, uma afobação, uma imprecisão, uma má colocação de quem está querendo receber o passe. Tudo bem, falta espaço pro futebol, tá difícil, né? A marcação tá muito em cima. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, essa situação de uma bola parada, aproveitar uma bola parada, você percebe que não aproveita. Só teve um lance mais perigoso, o único, né, lance perigoso do Corinthians ontem foi de bola parada, que o Jadson bateu a falta. Mas mesmo assim, é muito pouco para um time que estava buscando a vitória, né? Tá na mão do Carille agora, né, resolver essa questão da motivação, saber trabalhar o time para receber essa pressão e motivar o time, justamente usando tudo que foi dito, né, contra o jogo, contra o Corinthians. Vai fazer o quê? Mas agora é focar no brasileiro. Domingo tem jogo contra o São Paulo, um horário péssimo, até mesmo para ter, é bom para assistir, não vou falar aqui não, mas para jogar não, né? Ainda mais com o calor que tá aqui em São Paulo. Se não diminuir um pouco a temperatura, os jogadores vão passar mal, né? Terminar um jogo desse a 1h da tarde, quase, é difícil, hein? É explorar muito o jogador também. E tem que aproveitar o desespero do São Paulo. São Paulo que vem fugindo da zona de rebaixamento,
vai querer fazer um resultado, até mesmo para motivar o time deles. A gente sabe que ganhar do Corinthians motiva qualquer time, né? Ainda mais time que está fugindo do rebaixamento. Então eles vão vir para cima e a gente tem que se aproveitar desse desespero, né? Dessa situação que o São Paulo se encontra para poder vencer. Agora a gente tem que cobrar o time, porque agora só tem um campeonato, né? E vai ficando mais difícil cada vez mais. Mas vamos aguardar aí, né, Leandro? O que vai acontecer, o que vai passar aí, né? Por toda essa situação aí, né? E vamos ver domingo quanto vai ser o jogo. Beleza, Leandro Nicola? Muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai ouvir o Neto Gabiru, lá da Fiel Cuiabá, que também mandou seus comentários aqui. Fala aí, Neto Gabiru. Foi um jogo difícil, ainda bem que você não viu inteiro, porque senão a raiva seria maior. Mas manda seu recado aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira, que é Neto Gabiru de Cuiabá. Eu ontem não pude acompanhar o jogo na totalidade, né? O primeiro tempo eu estava trabalhando no mesmo horário, no programa de rádio, então não tem nem como escutar. Comecei a acompanhar o jogo pela Rádio Coringão, era só a partir dos 10 minutos do segundo tempo, mas o que eu pude acompanhar via tempo real, né, de uma página de internet, era que o Corinthians entrou em campo, dominou o jogo, teve posse de bola, etc e tal. E aí, num dado momento, eles pararam de jogar, simplesmente. O Racing, como o Nicola falou, é um time limitado, mas tomou conta do jogo, assim, tomou a posse de bola para si, tomou as ações do jogo para si, e o jogo ficou naquele marasmo ali de meio campo, intermediária. Resumidamente, eu tenho uma plena convicção de que o elenco do Corinthians fechou questão de que não queria continuar na Sul-Americana. Até porque, como o Nicola falou, nós não temos elenco para duas competições. Então eles devem ter chegado assim e falou: gente, o que a gente tem que vale a pena pra gente? Campeonato Brasileiro. Sul-Americana não vale. Não vale no sentido de que nós vamos desgastar, não vamos conseguir um rendimento tão bom como não vinha tendo. Se você olhar todos os jogos da Sul-Americana, eu acho que um só que foi um bom jogo, o resto foi tudo meio na cagada, meio nos trancos e barrancos. Então, eles não queriam passar. Isso ficou nítido, tanto no jogo de Itaquera, porque como que você vai explicar um segundo tempo horroroso como aquele, como ontem. Ontem eles seguraram a bola, não tiveram um susto atrás, ok, mas e o ataque? Não atacaram. Esse desvio de assunto em relação à arbitragem, sinceramente, eu ando cansado de ter que ficar falando sobre a arbitragem, até quando ela não é a razão de ser da coisa. Estão colocando em redes sociais, estão colocando nos sites de notícias sobre futebol, etc e tal, como se a arbitragem de ontem fosse do mesmo nível como foi a do Amarília em 2013. Nada a ver. Apesar do juiz ser fraco e não ter dado alguns lances que a gente achava que poderia ter dado, ou não marcado algumas faltas que não precisava, etc e tal, ainda assim você há de prestar atenção que não, as duas expulsões foram justas e foram por culpa dos jogadores do Corinthians. Foi exatamente como o Nicola disse, foram justas, não tem que falar de arbitragem. O nosso time está com desempenho abaixo do que a gente espera, e o Carille nesse momento não está conseguindo mais tirar o leite de pedra. Alguma coisa aconteceu, não sei se os jogadores caíram na fala dos torcedores, se o desempenho realmente oscilou, ou se há mais alguma coisa nos bastidores que a gente ainda não tomou conhecimento. Ok? Um abraço e vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru, direto da Fiel Cuiabá. Você não viu o jogo inteiro, então você passou menos raiva, viu, Neto Gabiru? Porque olha, o começo do jogo foi bom, até que o Corinthians começou bem, deu uma boa expectativa que talvez conseguiria o resultado, né?
Mas depois, como você falou, o Corinthians parou, o Racing tomou conta da partida. Eu não digo que tomou conta, mas começou a praticar o antijogo, segurar o jogo, provocar os jogadores do Corinthians, né? Quase saiu briga, tumulto. É assim, é o estilo do futebol argentino, né? E do Uruguai acompanha também e deixa esse tipo de violência acontecer, né? Então, e o Corinthians não teve, né, um diferencial técnico para poder reverter essa situação, escapar, né, desse jogo truncado que o Racing começou a estabelecer na metade do segundo tempo e foi até o final, né? Só depois dos 30 minutos do segundo tempo que o Corinthians começou a dar uma melhorada. Mas até aí entrou o Rodriguinho, né? Aí acabou com tudo. Fazer o quê? Essa questão do elenco, né, a opção do elenco e priorizar o brasileiro, se isso aconteceu, Neto Gabriel, é que eu comentei até no começo do programa já, a gente tem que apoiar, de certa forma. É meio difícil até falar isso, porque a gente quer ver o Corinthians sempre vencendo, né? Mas eu acho que como eu comentei, quem mais sabe do elenco, das condições do elenco, é a diretoria nem tanto, mas é mais a parte técnica, né? É a comissão técnica e os jogadores. Eles sabem mais do que qualquer outro sobre as possibilidades de até onde esse elenco vai, né? Então, se a gente explorar muito, né, a questão física dos jogadores, viagens, falta de treinamento, de recuperação física, isso vai sobrecarregar os jogadores. Então eles sabem disso, né? Pela limitação do elenco, né? Diferente de outras épocas que o Corinthians priorizava um campeonato, mas tendo o elenco para não se cansar, né, priorizava um campeonato. Hoje eu vejo dessa maneira, a gente até tirou leite de pedra, como você comentou. O cara ele tirou leite de pedra, agora tá difícil, né? Agora tem que apertar um pouco mais para sair um pouco mais, né, de caldo dessa pedra aí. Difícil, né? Mas eu acho que aumenta a responsabilidade dos jogadores se isso aconteceu. Porque se eles estão priorizando o Campeonato Brasileiro, então vão ter que ter responsabilidade de vencê-lo. Essa é uma cobrança que eu sempre fiz, né? Quando o Corinthians priorizou algumas competições aí, e muitas vezes sem necessidade, porque tinha elenco suficiente para estar disputando as duas. Esse ano aqui, até eu comentei ontem na transmissão, até teria, se a gente for ver, teria, mas seria uma coisa muito desgastante. Então o jogo de ontem, meu maior medo era sair um jogador contundido, não só da parte da questão muscular, da questão de pancada mesmo, que ontem foi difícil jogar. Então é melhor não arriscar, talvez. É melhor não arriscar. Mas eu acho que se jogasse um pouquinho melhor ontem, alguma coisa a mais, buscasse, sabe, dar aquela sensação que poderia ter vencido. Vou falar assim que a Sul-Americana tá fácil, né? Mas tivesse uns 3 ou 4 jogadores a mais aí, né? Sei lá. Porque a gente viu o Neto Gabriel e nas últimas partidas. O Corinthians, principalmente quando o Corinthians está perdendo, né? Coisa que no primeiro turno pouco aconteceu. Só aconteceu contra o Atlético Paranaense. Mas nesse segundo turno já aconteceu bastante. Então quando está perdendo, precisa entrar alguém para poder, né, resolver a partida. Não tem. Ontem entrou o Casim, né? Eu acho que ele pegou na bola uma vez só, né? Tudo bem que entrou no final, né? Mas não tem essa possibilidade de falar assim, vai entrar o jogador tal. Pô, é a nossa esperança, né? Lembra do Tupanzinho quando entrava e resolvia? Nosso talismã. O Dinei, que preferia até ficar no banco, entrar no segundo tempo e entrava para resolver a partida.
Isso falta hoje no elenco. Um jogador que a gente sabe que vai entrar e vai mudar a partida, né? Não vou falar assim, né? Um jogador, se o jogador é tão bom, então tinha que estar jogando como titular, né? Mas é aquele jogador que entra durante a partida e melhora o desempenho da equipe. A gente não tem, né? Então a gente tem que se conscientizar de que a melhor maneira agora, né, de coroar esse elenco por todo o esforço que eles fizeram, né, nesse ano aqui, é o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que se focar agora. Como falei, aumenta a responsabilidade, já que decidiram priorizar uma competição, aumenta a responsabilidade, né? Então vamos ver como é que vai reagir o elenco, né? Porque o Campeonato Brasileiro, a tendência é realmente afunilar e fica mais difícil, hein? E a arbitragem, como você comentou, influenciou de certa forma no primeiro tempo, deixou a violência correr, né? Mas é o estilo uruguaio também, né? Mas no segundo tempo ele começou a parar mais o jogo, e isso ajudou mais o Racing também a passar o tempo, né? Então influenciou, mas nem tanto. As expulsões, talvez do jogo foi um cartão amarelo, né? Ele já tinha um cartão amarelo, então não teve jeito. Mas os dois jogadores entraram firme ali na bola. Agora, do Rodriguinho, não tem nem que se discutir, né? Agora, ele tem que ser chamado a atenção, né? E se isso acontecer no Campeonato Brasileiro, o jogador tem que entrar em campo com o pensamento, né, de tentar ajudar a equipe, não prejudicar. E isso porque ele também entrou no segundo tempo. Se ele estivesse jogando desde o primeiro tempo, então ele teria sido expulso aos 15 minutos do primeiro tempo, quando a coisa começou, né? O jogador que entrou frio já dentro daquele jeito, então esquentou rápido, né? Mas é isso aí, Renato Gabiru. Vamos aguardar nesse domingo aí. E a Rádio Coringão transmite a partir das 10 horas, direto lá do Morumbi. E o calor, hein, Neto Gabiru? Quero ver como é que vai ser para conseguir terminar essa partida. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Beleza? Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação, pelos seus comentários. E agora a gente vai ouvir os comentários do Marcel de Souza. Marcel Souza lá da Fiel Texas. E aí, Marcel? É difícil, né? Mas vamos com calma aí. Que a gente vai conseguir pouco mais, né, de atenção agora no Campeonato Brasileiro. Quem sabe a gente mantém essa diferença e conquista o título, né? Mas manda seu comentário aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Marcel, Fiel Texas. Domingão, o jogo ontem é ridículo. Tive a oportunidade de assistir aqui. Lamentável, cara. O time parecia que ia, até no início parecia que ia, mas sabe aquele toque de bola pro lado? Pra lá, pra cá e não chega a lugar nenhum. Assim foi o Corinthians no início do jogo. Não deu um chute a gol. O único chute a gol que deu foi uma falta do Jadson. O time entrou pra empatar, velho. Entrou pra não perder. Só que os caras esqueceram que o resultado era do adversário, né? 0-0 do adversário. Eu achei ontem a tremenda falta de respeito com a torcida do Corinthians, com as tradições do Corinthians. Foi ridículo o jogo. Realmente os caras entraram ontem para não perder. E se fosse eliminado também, dane-se, entendeu? Foco no brasileiro. Uma pena, né? Porque apesar que eu concordo, todo mundo fala que o Corinthians não tem um elenco forte para duas competições, tudo bem. Não tem. Mas já que tá jogando é pra jogar sério, né, cara? E ontem, jogo de oitavas de final, o time do Racing também não fez nada no jogo. Ficou ali esperando o Corinthians. Os caras viram que o Corinthians não foram, eles não foram também. Aí ficou aquele jogo de comadre, entendeu? Eu acho que podia ter apertado um pouco mais. Acho que o Carlinhos mexeu errado, tirou o Jadson, botou o Rodriguinho fez uma cagada enorme.
entrou e já foi expulso. Sempre tem um, né? Sempre tem um que nos jogos internacionais faz uma merda tão grande dessa. E o time foi fraco, velho. Ontem a única coisa que valeu a pena foi escutar a torcida do Corinthians cantando o jogo inteiro, que deu pra ouvir na televisão. Tá de parabéns mais uma vez, a fiel torcida representou. Muitas vezes até nem escutava a torcida do Racing, a torcida do Corinthians que gritava. Pena que os jogadores não, né, contribuíram em campo, infelizmente. Pronto, agora já mais uma eliminação. O que nos resta é o brasileiro aí. Agora é foco total no brasileiro, né? Agora tem que focar total. O Corinthians jogou pra empatar 0x0. Se jogar assim fora de casa contra os outros jogos, não vai tomar gol, vai levar um pontinho, né? Agora vamos ver domingo. Mas ontem foi decepcionante, cara. Eu esperava mais do Corinthians. E dava pra ter ganho esse jogo aí. Dava pelo menos querer ganhar, entendeu? Mostrar pra torcida assim, estamos querendo ganhar, entendeu? Que ontem foi ridículo, cara. Jogo ridículo. Um abraço pra todo mundo aí, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Marcel pelos seus comentários, pela sua participação, colaboração aqui no Voz Mosqueteira na Rádio Coringão. A gente fica chateado, né, de ver o Corinthians entrando em campo, jogando tão mal, né? De certa forma preocupante, né? Um jogo feio, ruim, né? Mas é aquela situação, né? Se o grupo decidiu, fica difícil. Você tá falando, né, se tivesse um esforço a mais. A gente viu ontem. Faltou algum esforço a mais, trazia a vitória. Mas será que é isso que... Aí entra em questão. Será que é isso realmente que os jogadores queriam? Né? Ficaram no 0x0. O Corinthians não jogou. O Racing truncou a partida, deixou o tempo passar. Jogador caindo toda hora, né? E com isso foi passando o tempo. Com isso também não procurou. O Racing ficou na deles. Acabou 0x0. Tá tudo bem, né? É uma falta de respeito? Mas você toca num ponto que, de certa forma, sim. Vestiu a camisa do Corinthians sem buscar a vitória. Agora, priorizar o campeonato por uma decisão do grupo, a gente também tem que pensar, né? A gente vê erros, por exemplo, a gente viu muitos erros ontem de passe. E isso está acontecendo em todos os jogos do Corinthians. E finalização também. Se o Corinthians tiver duas competições, o CS daria conta e ele não corre o risco de perder as duas, que a gente tenta, vai ganhar, vai vencer, vamos lá, né, tal. Será? Então fica a dúvida, né? É uma situação que eu sempre exigi dos jogadores, que a prioridade é o Corinthians entrar em campo e vencer. Mas será? Se nessa circunstância do elenco de hoje consegue levar duas competições, talvez se passasse dessa fase, da próxima talvez não passaria. Quanto que isso desgastaria os jogadores? Quanto que isso talvez uma outra partida com um time que bate bastante acabaria com uma contusão séria de um jogador. O Arana ontem foi a melhor coisa possível, né? Porque perdeu o Arana pro Campeonato Brasileiro, fica difícil, faz muita falta o Arana, né? Sei lá, é uma questão assim muito difícil que a gente tem que pensar no melhor pro Corinthians. O melhor pro Corinthians hoje seria ter um elenco melhor. Seria o melhor pro Corinthians, para ter um elenco para disputar o que tem que estar disputando. E aí eu já volto novamente no assunto do planejamento 2018, perdão. 2018 tem poderá ter, né, Libertadores também. E aí, vai continuar com esse elenco? Então não adianta. A questão de elenco se resolve antes. Não adianta entrar na competição e ver o que vai dar e o que acontece, né? O que é melhor para o Corinthians hoje, seria ter um elenco melhor.
para que a gente pudesse disputar todos os campeonatos e buscar, né, a conquista deles. Agora, a gente já viu nos anos passados aí, com um elenco melhor e mesmo assim, priorizando uma competição com elencos melhores. Então, Marcel, se a gente for pensar no melhor, a gente teria que estar já planejando 2018 para que a gente tenha um elenco melhor, porque o elenco que tem hoje vai ter que se esgoelar muito para ganhar esse brasileiro, hein? Porque os times vão vir para cima, fugindo do rebaixamento, buscando Libertadores, tentando alcançar o Corinthians. Como eu comentei no início do programa, o Santos foi eliminado ontem, vai agora priorizar o brasileiro, Botafogo também, então começa a ficar um pouco mais difícil, né? De certa forma é bom, porque, por exemplo, se o Santos vai jogar contra um time que está disputando ali, né, as primeiras colocações com o Corinthians, mas o Santos está chegando também, né? Então é uma situação difícil, mas eu acho que por tudo, essa desclassificação não foi tão dolorida, porque a gente sabe, da limitação do nosso elenco, da tentativa de superação dos jogadores, da comissão técnica, e alcançar, esse título do Campeonato Brasileiro. A gente tem que aguardar, Agora, se priorizou a responsabilidade de vencer o brasileiro, aumenta, hein? Aumenta, Mas vamos aguardar, Domingo tem um compromisso aí difícil também contra o São Paulo que vem jogando aí no desespero, e a gente tem que se aproveitar disso, tem que se aproveitar disso e tentar vencer e vencer bem, para dar um pouco mais de tranquilidade, da mesma forma que o São Paulo vai querer vencer o Corinthians para se motivar, e sair dessa situação incômoda aí do rebaixamento. Então tem tudo para ser um bom jogo, só vai atrapalhar o horário, Só vai atrapalhar o horário. Mas tem tudo para ser um grande jogo também. Beleza, Marcel? Muito obrigado pelos seus comentários aí. E a gente aguarda Corinthians e São Paulo a partir das 11 horas no domingo, hein? Com a transmissão da Rádio Coringão a partir das 10 horas. Vamos acompanhar a transmissão mais corintiana do mundo aqui pela Rádio Coringão. Beleza? Lembrando a todos que a partir das 20 horas e 10 minutos começa o Debatimão, o Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira fica por aqui e volta amanhã, já com a expectativa do jogo Corinthians e São Paulo e a agenda do Corinthians no fim de semana. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!